Olá, pessoal. Nós temos duas atividades para correção. Vou começar a correção por essa e depois eu finalizo com a correção do livro, tá? Então, vejam. Nessa primeira questão, nós temos a seguinte pergunta. Assinala a opção em que o vocábulo não apresenta desinência de gênero. Então, a desinência de gênero é aquela que vai indicar feminino ou masculino. Lembrando que algumas vogais, elas não são, não identificam uma desinência, e sim apenas uma vogal temática, pois ela não indica gênero algum. Primeira. Então, primeira e primeiro existe. Então, aí é uma desinência de gênero. Incomoda, incomodo também. Adulta e adulto também. Analfabeta, analfabeto também. Criatura, então não existe criatura, né? Então a letra E aí, esse vocábulo não apresenta desinência de gênero, tá? Então é a letra E. Segundo, marque a opção em que há erro na identificação do elemento mórfico em destaque. Considero o O indica uma desinência de número pessoal. Então, indica, no caso, a questão que é singular, tá certo? Sertanejos, o S indica plural, tá certo? É uma desinência de número. Nascem, o NASC é o radical, né? A origem da palavra, está certo? Conta é uma desinência de gênero. No caso, existe conta e existe conto? Não. Então, aí a letra D está errada, essa classificação aí. E idioma, não existe também idioma, realmente é um vogal temático. Então, o A de conta, ele não é uma desinência de gênero, e sim uma vogal temática. A terceira questão diz, assinala a palavra em que a consoante grifada faz parte da raiz radical, não sendo consoante de ligação como nas demais. Bambuzal vem de bambu, então o Z é consoante de ligação. Lapisinho, o S vem de lápis. Então, esse S aí faz parte do radical lápis. Então, esse S aí não é uma consoante de ligação. Então, a alternativa correta é a letra B. Cafeteira vem de café, o T é consoante de ligação. Chaleira vem de chá, o L é consoante de ligação. E paulada vem de pau, o L é consoante de ligação. Vamos à questão 4. O vocábulo ostentando apresenta em sua estrutura os seguintes elementos mórficos. Então, vê, ostentando. No caso aí nós temos tipo um verbo, né? Ele está no gerúndio, que vem da palavra ostentar. Então, a gente tem aí o ostenta até o T, é um radical. Esse A aí, ele não tem função nenhuma, né? Ostentando, ostentaram, ostentei. Então, ele não indica a questão de gênero, ele é apenas uma vogal temática. Ele não tem função nenhuma na palavra. E o NDO, no caso, é uma desinência, né, verbal que está indicando em que tempo o verbo está conjugado. Então, nessa lógica aí, nós temos como correta a letra B. O radical ostente, até o T, a vogal temática A e a desinência NDO, tá? Então, a alternativa correta é a letra B. Agora, nós faremos a correção da página 336 do livro. Nós temos uma tirinha, certo? Em que há o personagem, né, vestido de jamaicano, e temos um elefante, né, que entra e conversa com ele. Aí a conversa começa da seguinte forma: as raízes do reggae penetraram no meu coração. Puf, conta outra. Mas o que é isso, mamu? Você virou jamaicano? Aí paz e amor e liberdade já mostra o caminho e nos dá o pão de cada dia. O desenhista ficar sem ideia eu até aceito, mas mamute regueiro? Qual é? Algo contra as minhas crenças, porque se tiver a gente resolve agora. Aí ele diz, vai me bater com a paz, o amor e a liberdade? Eu pedi apenas que vocês respondessem algumas questões que é justamente as que tem a ver com o que nós estamos estudando sobre o processo de formação de palavras. A letra A diz, como foi possível ao personagem elefante deduzir que Mamu havia virado jamaicano? Então, quem colocou pelas vestimentas, pelo estilo, está correto. Letra B. Na palavra jamaicano, qual é o sufixo e qual a função dele? Então, jamaicano, o radical é Jamaica até o C, e o ano aí é o sufixo. Esse sufixo ano
Nessa palavra, ele está indicando origem, nacionalidade. Igual quando a gente diz assim, pernambucano, boliviano, americano. Então, esse ano aí, ele dá a ideia de origem, nacionalidade, certo? Então, o sufixo ano indica origem. Letra C, eu não pedi para responder. Letra D. Lefan emprega o termo regueiro para caracterizar Manu como um adepto da música jamaicana. Lê alguns dos sentidos e exemplos do uso do sufixo eiro e copie aquele que descreve corretamente a formação dessa palavra. Então, vê, essa palavra regueiro é como se indicasse o estilo, né? Então, esse eiro aí está indicando estilo. Então, designa pessoas que exercem determinadas profissões ou se relacionam com certas atividades como goleiro ou padeiro. Regueiro é profissão? Não. Então, esse eiro aí não está nessa linha de caracterização aí. 2. Indica indivíduos que apresentam um traço de comportamento típico representativo de sua personalidade, como fofoqueiro, rueiro. Pronto. Nós poderíamos dizer que regueiro está relacionado a comportamento típico, a personalidade. Então, o 2 pode ser. Vamos aos demais. 3. Determina a relação de origem. Não, regueiro não indica origem. 4. Forma os nomes que indicam noções de acúmulo, como nevoeiro, também não. 5. Designa local de criação de animais como formigueiro, cumpizeiro, também não. 6. Indica o recipiente onde se guarda certas coisas, saleiro, açucareiro, também não. Então, a única que se encaixou melhor é o 2, que indica, no caso, esse eiro, ele está indicando algo como relacionado à personalidade. Letra E. Cite mais 2 palavras que apresentam sufixo com esse mesmo valor de eiro, que indica também questão de estilo. Então, a gente poderia dizer roqueiro, blogueiro, forrozeiro, pagodeiro. Então, vocês escolhem aí 2 e coloquem, certo? Letra F eu não pedi para responder. Letra G também não. E a letra H. Observe o nome dos personagens Lefan e Mamu, como você imagina que eles se formaram. Então, se a gente analisar direitinho, Mamu é um mamute, né? Então, esse nome Mamu foi tipo uma abreviação do nome mamute. E Lefan é um elefante, o personagem é um elefante, então foi também uma abreviação do nome elefante, tá? A questão 2, nós temos aí a seguinte pergunta. Lê esta charge construída sobre resultados de pesquisa a respeito das famílias brasileiras. Então, nós temos aí Estatística Caninas, é o título, né? País tem mais cães que crianças. Aí, segundo dados do IBGE, há no Brasil 52 milhões de cachorros domésticos e 44 milhões de infantes. Já a população de gatos das casas é estimada em 22 milhões de animais. Aí tem a conversinha, né, dos personagens, quantas pessoas vivem na casa. Aí o cachorro responde, aqui somos 3 mais o bebê. Então, a letra A eu não pedi para responder, vamos à letra B. O produtor da charge empregou o termo estatisticaninas. Quantos radicais há nessa palavra e como foram montadas? Então, estatisticaninas, nós vemos que é uma palavra formada pela palavra estatística e a palavra canina. Então, os 2 radicais são esses, estatística e caninas, que vocês podem colocar até o T, statistic, né? E o caninas pode colocar sem o S, que no caso seria sem as desinências, né? Como foram formadas, aí vocês vão dizer através da união das 2 palavras estatísticas e caninas, certo? C. Doméstico é um termo derivado da palavra latina domus, cujo significado é casa. Que relação existe entre esse significado original da palavra doméstico? Então, doméstico é algo, o quê? Do lar. Alguém que vive em casa, algum animal que vive em casa. Então, se a palavra, no caso, doméstico, deriva da palavra domus, cujo significado é casa, então a relação que existe é porque ambas referem-se ao lar, tá? D. Para garantir a coesão e evitar repetições, o texto em destaque emprega termos sinônimos e a relação hipônimo e hiperônimo. Quais são eles? Vamos encontrar logo os sinônimos. Então, de sinônimos nós temos aí cães e cachorros, crianças e infantes. Então, nós temos esses 2 pares de sinônimos aí. E de hiperônimo e hipônimo, nós poderíamos dizer que tem país, que é um hiperônimo, e Brasil, que faz parte dele, né, de um dos países. E nós poderíamos dizer também a parte de animais,
que depois entra cães e gatos. Então, animais é o hiperônimo, cães e gatos, hipônimo, tá? Pessoal, as respostas de vocês não precisam estar exatamente igual ao que estou falando. Então, se estiver nessa mesma linha de pensamento, está correta, tá? A questão 3, nós temos o trecho abaixo foi publicado no blog GLEDs Instituto da Mulher Negra. Aí tem aí, 0 hora, vamos falar de racismo? O que leva um veículo de imprensa a divulgar a opinião preconceituosa e ofensiva de um dos seus leitores? Seria liberdade de expressão ou discurso de ódio? Aí vocês vão ler o texto, vocês já devem ter lido, aí eu pedi para vocês responderem as seguintes alternativas. Letra A. A produtora do texto emprega os termos cognatos racismo e racista. Qual é o radical comum entre eles? Então, raça, né? Até o C. Então, o radical vem de raça, que nós colocamos como radical apenas até o C. Aí eu pedi para vocês responderem apenas a letra G. A comparação entre as 3 palavras do texto empregadas no plural, leitores, coisas e horríveis, revela que o morfema responsável pela flexão de número pode tomar formas diferentes. No caderno, escreva as palavras no singular e no plural e circule esses morfemas. Então, leitores vem de leitor, o morfema usado foi ES para formar o plural. Coisas vem de coisa, o morfema usado para transformar em plural foi o S. E horríveis veio de horrível. O morfema usado para transformar em plural foi IS, né? Que ele perde o L e acrescenta apenas IS, tá? A letra H, a pergunta diz: emprega-se no texto 5 palavras formadas com o sufixo mente. Em qual delas ele não porta a ideia de modo? Justifique. Vamos voltar ao texto. Então, primeiramente a gente já encontra aí a palavra extremamente. Então, relembrando a questão dos advérbios de modo, em sua maioria são aqueles advérbios formados com a terminação mente, no caso o sufixo mente, calmamente, suavemente, vagarosamente. Então, em maioria, os advérbios que indicam modo, eles terminam em mente. Essa palavra extremamente aí, ela pode até indicar modo, mas além de modo, ela indica o quê? Extremamente vem de algo extremo. Então, extremo é algo intenso. Então, extremamente, ela além de indicar modo, ela pode indicar algo intenso. Então, ele pode ser também um advérbio de intensidade. Então, a primeira palavra aí que a gente encontra, ela já será, né, a única palavra que não porta só ideia de modo, tá? Depois a gente tem explicitamente, claramente, diferentemente, igualmente, e todas essas aí indicam apenas modo, tá? Pessoal, eu peço perdão a vocês pelo esse barulho, eu estou gravando aqui na escola e hoje está um pouco tumultuado aqui, tá certo? Qualquer dúvida vocês me comuniquem, podem me chamar no Zap, que eu atendo cada um de vocês. Então, uma boa semana e até a próxima.